O que me preocupou muito nessa viagem, não muito, na verdade, mas me preocupou um pouco, se as pessoas olharem para a expressão do presidente Lula, ele está claramente cansado, né, de quem, pelo menos na noite anterior, dormiu mal. Eu acho que esse aspecto do excesso de viagens é um pouco preocupante, né? É sempre um cansaço. Agora, tudo bem, tem resultados, tem a política externa e tal, mas eu acho que ele está, talvez, passando um pouquinho do limite recomendável pela saúde. Apesar da minha posição crítica em relação ao que eu acabei de falar sobre a monarquia britânica, eu acho que o presidente Lula e o seu governo, de uma maneira geral, fazem bem em exercer uma política externa pragmática em que considera todos os lados, digamos, da geopolítica e mantém relações com países imperialistas também. Vejo que o Lula está empenhado, ele próprio disse isso na audiência com o Rishi Sunak, ele está empenhado em sempre afirmar o seguinte: eu estou aqui tentando restabelecer as boas relações do Brasil com diferentes países, porque essas relações foram danificadas pelo governo de Bolsonaro, que foi um governo isolacionista e criou problemas com vários países, mesmo países capitalistas desenvolvidos. O próprio Reino Unido, quando o Bolsonaro esteve no funeral da Rainha Elizabeth, deu aquele vexame, aquela gritaria toda, e, enfim, aquele espetáculo que envergonhou a nossa nação. Então, eu compreendo o pragmatismo da política externa do presidente Lula, a sua tentativa de, além de restabelecer os contatos que foram danificados, compreendo essa tentativa de atrair investimentos, de atrair ajudas. O Celso Silva está dizendo: Lula está corretíssimo, tem que ir e, ao chegar ao Brasil, deve descansar, comer uma boa canja, tomar. Eu acho que é mastruz com leite ou leite com mentru? Deve ser mastruz, né? Quem tem que melhorar seu trabalho é quem articula com o Congresso. O Lula também vai ao Japão, né? Logo depois ele vai ao Japão para uma viagem longa, em que ele também vai ser muito pressionado a se colocar do lado do Ocidente. O Lula está certíssimo em ir participar desse encontro, como eu disse, simbólico do poder mundial. O Brasil faz parte disso. E o Lula, ele é um pragmático e está na gênese do Lula um trabalho incansável em busca de resultados. O Lula, numa atividade, qualquer que seja ela, antes de ser presidente, o Lula, pela primeira vez, o Lula fez uma caravana que viajou o Brasil inteiro. Dormia pouco, dormia em locais, às vezes, nem apropriados, e quando podia dormir em local apropriado, dormia e trabalhava muito. Isso existe desde que o Lula começou a aparecer esse traço. Claro que quando ele era operário, quando ele era jovem lá no ABC, ele ficou desempregado muito tempo e levantava de madrugada para procurar emprego de porta em porta. E fazia isso muito e conseguiu um excelente emprego depois, que foi na Vilares. E aí, quando ele virou sindicalista, ele mudou completamente a atuação do sindicato quando virou presidente. Ele estabeleceu que era uma frase dele: lugar de diretor de sindicato era porta de fábrica. Porque até então, o dirigente sindical, ele procurava fazer negociações com os patrões, por cima, com os políticos. O Lula fazia essa negociação também. Mas quando ele ia para essa negociação, ele levava como um ativo dele a mobilização dos trabalhadores. Então você vê o Lula, da história dele, o Lula era presidente do sindicato, muitos queriam o carro, queriam as benesses do sindicato, o sindicato era grande, mas ele estava lá 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, na porta de fábrica, panfletando, entregando um jornalzinho, que era um gibi, na verdade, feito pelo Enfio e feito pelo Laerte. Entregava para todos eles. E assim ele conheceu, na porta de fábrica, pessoas que o acompanham até hoje. Então o Lula faz a mesma coisa com o presidente da República. Se tentar mudar essa característica do Lula, o Lula deixa de existir. Mas, Joaquim, só para fazer um comentário rapidinho aqui, o Pedro Ayrton está dizendo: os ganhos a médio prazo superarão as despesas. O ponto que eu levantei não tem a ver com as despesas, não, só para ficar bem claro, né? É só vamos dizer assim, o abuso da energia física, vamos dizer assim. É o cansaço que isso é o desgaste, né? Aqui, por exemplo, Nouri Cruz está dizendo: Lula não toma Vitaçai como tomou Pelé, mas haja energia, né? Porque essas viagens cansam muito. E ele, assim, é um presidente onde ele concentra a democracia no Brasil. Vamos dizer assim, o pós-Lula é uma briga de foice no escuro. Ninguém sabe o que é. É só por isso que eu levantei essa questão, né? Léo, só para concluir, então, o que existe é o seguinte: isso é o jeito do Lula trabalhar. É o jeito do Lula fazer. E será sempre assim, viu? Na primeira presidência dele, quanto mais o atacavam,
mais ele fazia atividade ao longo do Brasil, sempre levantando cedo, indo abraçar o povo, cumprimentando, etc. E isso inclui, como presidente da República, a ida a conversar com outros chefes de Estado, estar nos lugares onde ele precisa estar. Então, eu diria que assim será com o Lula até quando ele tiver saúde, entendeu? Mesmo nós tendo esta preocupação, assim é o Lula. E eu vou dizer mais, né? Muitas vezes o que dá saúde a uma pessoa, e isso é verdade, é uma causa, é uma luta. E isso faz com que o Lula faz atividade física, pelo menos fazia, sempre fez, regularmente, faz atividade física, mas o que dá muita vitalidade, você vê pessoas que viveram de mais de 90 anos, firmes, fortes. E por quê? Porque elas sempre estavam numa causa. Às vezes é de uma empresa, às vezes é de uma causa política, de um partido político, a gente sabe, lideranças políticas que viveram muito tempo, trabalhavam muito. Isso é que dá vitalidade, na minha visão, a pessoas como Lula.